A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Estão preparados para mais uma aula? Esta semana vamos iniciar a lição 11, isso mesmo. E vamos falar de alguém muito especial, do jovem Daniel. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhinhos e orar ao Papai do Céu, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossa vida, tá certo, crianças? Juntem as suas mãozinhas, fechem os seus olhinhos e vamos adorar o Papai do Céu. Santo e soberano Deus, eu já quero, Senhor, te agradecer por mais um dia, Senhor, em tua casa, por estar aqui, Senhor. Pai soberano, abre, Senhor, o coração, a mente de cada criança, Senhor, para que elas venham aprender mais e mais de Ti, Senhor. Cuida de cada coração, de cada família. Abençoa, Senhor. Desde já eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos começar? Mas antes, a tia vai cantar um louvor com vocês. Então, fica ligadinho, escuta o louvor e vamos pular junto com a tia, tá certo? Vou contar a história de Daniel, um jovem que amava muito a Deus, sempre orava e era fiel. Por isso, Deus o livrou da boca dos leões. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Por não adorar a outro Deus, numa cova fria foi lançado pra morrer. 1, 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 1, 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do seu servo? Ora, Daniel! Ora, Daniel! Dormiram os leõezinhos. O Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos. Ufa, Deus livrou a Daniel. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Que horror! Por não adorar a outro Deus, numa cova fria foi lançado pra morrer. 1, 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 1, 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do seu servo? Ora, Daniel! Ora, Daniel! Dormiram os leõezinhos. O Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos. Ufa, Deus livrou a Daniel. E dormiram os leõezinhos. O Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos. Ufa, Deus livrou a Daniel. Hey! Amém, crianças! Gostaram do louvor? Aprenderam muito, não foi? Então vamos começar a nossa lição. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler o Memória em Ação que está na nossa lição. Na Bíblia, vocês vão abrir em Atos, no capítulo 5, tá certo? E no versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, crianças. Então, nós sabemos que vocês, crianças, têm que respeitar o papai, a mamãe, os mais velhos, as autoridades. Mas será que vocês devem obedecer se eles pedirem para vocês fazerem alguma coisa que desagrade ao Senhor? Acho que não, né, crianças? Foi isso que Daniel fez. Vocês vão entender a historinha.
A nossa história se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6 e no versículo do 1º ao 28. Então, vamos lá começar. Daniel era um jovem muito sábio. Ele era profeta e também escritor, crianças. Olha que maravilha. Então, na época, quem governava a Babilônia era o rei Dário. E então, o que aconteceu? Daniel, junto com 3 amigos, ele organizava as coisas do rei, ele mexia com as contas, ele era muito, muito, muito querido pelo rei, porque além dele ser servo do Senhor, ele era um jovem dedicado e obediente. Isso mesmo, obediente. E vocês, crianças, será que vocês são dedicados na casa do Senhor e obedientes? Tia espera que sim, tá certo? Vamos continuar. Então, o que aconteceu com Daniel, tia? Daniel, a Bíblia vai contar que ele orava 3 vezes ao dia. Crianças, 3 vezes ao dia. E aí, toda vez que ele ia orar, nós sabemos que quando nós temos uma vida de oração, uma vida de obediência ao Papai do Céu, sempre tem alguém que não vai gostar, não é mesmo? Foi o que aconteceu com Daniel. Ele era muito amigo do rei, o rei gostava muito dele, ele era um cristão de verdade, obediente, orava 3 vezes ao dia. E o que aconteceu? As pessoas começaram a sentir inveja. Os conselheiros do rei sentiram inveja de Daniel. Eles queriam a todo custo ver Daniel parar. Eles não queriam que Daniel continuasse a fazer o que Daniel fazia. Então, eles tiveram a ideia. Eles foram até o rei e começaram a bajular o rei. Ah, tia, como assim? Chegaram lá no rei e falaram que ele era grande, que ele era poderoso, que ele era o rei dos reis. E aí o rei, mesmo sendo um rei muito bom, mas ele caiu na conversa dos seus conselheiros. E ele acabou deixando a soberba subir ao seu coração. E a vaidade também. E o que aconteceu? Aí os conselheiros perceberam que ele já tinha caído na conversa deles. E então, eles usaram o rei para que eles fizessem um decreto que durante 30 dias, ninguém da cidade, inclusive Daniel, era para Daniel mesmo que eles estavam preparando aquela armadilha. Inclusive Daniel não poderia adorar outro Deus senão ao rei. E aí, crianças, você acha mesmo que Daniel iria deixar de adorar ao Papai do Céu para adorar aquele rei? Acho que não, né? Então, o rei caiu naquela conversa, assinou o decreto e aí começou. Durante 30 dias, as pessoas se ajoelharam, começaram a adorar aquele rei. Mas Daniel escutou aquele decreto e não obedeceu. Foi aí que aqueles invejosos viram Daniel orando em sua janela e foram direto avisar o rei. Ó rei, encontramos Daniel orando ao Deus dele. Foi aí que o rei caiu em si, que ele tinha caído numa armadilha. Daniel era o seu servo muito, muito amado. E ele sabia, ele conhecia Daniel. Ele sabia que jamais Daniel ia adorar a outro Deus. Daniel jamais poderia adorar a ele. Mas mesmo assim, o decreto não poderia ser revogado. E então, Daniel foi lançado na cova dos leões. Lembra do decreto que a tia falou? Então, a punição para quem desobedecesse era ser jogado na cova dos leões. E assim o rei teve que fazer com Daniel. Ele jogou Daniel na cova dos leões. Mas o rei não conseguiu dormir. Ele ficou com a consciência dele muito pesada, muito triste, porque ele não queria fazer aquilo com Daniel. Ele passou a noite todinha sem dormir. E no outro dia, ele foi lá ver, foi lá na cova, observar e ver se Daniel realmente tinha morrido ou se Daniel estava vivo, se o Deus de Daniel tinha salvado ele. E aí, crianças, será que o Deus de Daniel salvou ele?
Claro, né, crianças? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, e Ele jamais ia desamparar o seu servo. Quando Daniel entrou naquela cova, o Senhor não deixou nenhum leão comer. E ainda mais, Daniel pôde dormir e os leões ficaram quietinhos, crianças. O Senhor mandou um anjo e protegeu a Daniel. E aí, no outro dia, quando o rei foi lá ver se Daniel estava vivo, que ele abriu a cova e perguntou se Daniel estava vivo, Daniel respondeu, crianças. Ele saiu e, a partir daquele dia, o rei mandou aqueles homens maus, invejosos, para dentro daquela cova e os leões o devoraram. E naquele dia, o rei anunciou um decreto que todos deveriam adorar ao único Deus, ao nosso Deus poderoso, o nosso Deus e o Deus de Daniel. Amém, crianças? Então, para a atividade que a tia trouxe, uma é da lição e a outra é para vocês fazerem em casa, tá certo? Então, a primeira é uma atividade muito especial. Vocês vão ter que imitar Daniel. Ah, tia, como assim imitar Daniel? Lembra que a tia falou que Daniel orava 3 vezes ao dia? Vocês também vão ter que, durante uma semana, agora é para fazer mesmo um desafio, tá certo? Uma semana vocês vão orar 3 vezes ao dia. Quando acordar, na hora do almoço e quando for dormir, tá certo? Primeiro, vocês vão orar pela vida de vocês, pelo sonho de vocês, por tudo de vocês, tá certo? Na segunda oração, vocês vão orar pela família de vocês, isso mesmo. E na terceira, vocês vão orar pelos colegas, aqueles familiares que ainda não aceitaram o nosso Senhor Jesus, para que Jesus venha, para que eles venham abrir o coração e Jesus venha fazer morada no coração deles, assim como Jesus faz morada no coração de vocês, tá certo? Entenderam? É para fazer mesmo, tá certo? A segunda atividade, tia separou aqui, é um leãozinho no papel. Vocês vão pegar uma folhinha de papel Chamex, vão desenhar o narizinho, pintar os olhinhos e colar ao redor papeizinhos amarelos, tá certo? Pode colar no palitinho, como vocês acharem melhor, tá certo? Façam as atividades, estudem bastante, tá certo? Que a Bíblia é muito maravilhosa. Vamos encerrar a nossa aula, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa aula maravilhosa, por nós termos essa oportunidade de estar aprendendo a palavra do Senhor. Junte as suas mãozinhas, vamos fechar os olhinhos e vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, Deus maravilhoso, já quero te agradecer, Pai, por cada criança, Senhor, que escutou essa aula, que aprendeu junto comigo, por cada um, Senhor. Que o Senhor cuide, guarde deles, da família deles, Senhor. Também quero orar pelas crianças, Pai, que ainda não te conhecem, para que o Senhor venha fazer uma visita na vida delas, na vida da família delas. Já quero te agradecer por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida dos nossos pastores, das nossas coordenadoras, das tias. Ah, Senhor, pela vida de todo mundo. Desde já eu te peço, Pai, te agradeço. Amém.